Olá, bem-vindos alunos do sexto ano a mais uma aula de língua portuguesa e hoje vamos ver o hino da independência do Brasil, certo? Na nossa Semana da Pátria, né? Porque amanhã é 7 de setembro, né? O dia da independência do Brasil e vamos ver um assunto gramatical que diz respeito aos verbos, certo? Que a gente já viu aqui algumas coisas e hoje nós vamos ver os modos verbais, ok? Então, para iniciar aqui, eu fiz um pequeno resumo de como surgiu o hino da independência do Brasil. Vocês conhecem geralmente o hino nacional, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante. Então, a gente conhece o hino nacional. O hino da independência do Brasil, pouca gente conhece. Eu conheço, porque na minha época de estudante, a gente cantava. Cantava esse e cantava muitos outros. Então, assim, eu conheço, tá? Eu conheço o ritmo, mais ou menos. E eu coloquei aqui para vocês o vídeo mostrando a letra, né? A melodia, para vocês conhecerem também e tiverem curiosidade de ver, tá? De escutar. Então, eu fiz um breve resumo aqui de como surgiu o hino da independência do Brasil, que é diferente do hino nacional. O hino nacional para o Brasil inteiro, né? De uma forma geral. E esse hino aqui é o hino da independência do 7 de setembro. Tá? Então, no começo do século XIX, o artista político e livreiro Evaristo da Veiga escreveu os versos de um poema que intitulou como Hino Constitucional Brasiliense e foi musicado pelo maestro Marcos Antônio da Fonseca Portugal. Tá? Aluno do maestro, né, desse maestro Marcos Antônio, Dom Pedro I, que era o regente, era o rei do Brasil naquela época, né, Dom Pedro I, após a proclamação da independência em 7 de setembro de 1822, então, depois disso aí, ele decidiu compor uma nova melodia para a letra musicada, certo? Por Marcos Antônio. Então, assim, vejam bem, né? Evaristo da Veiga fez a letra, certo? Marcos Antônio fez a melodia, a música, né? E aí Dom Pedro I olhou assim, sabe? Não tô gostando muito dessa letra, vou modificar algumas coisas, vou dar um up nessa letra, né? Então, por meio dessa modificação, tínhamos a oficialização do hino da independência do Brasil, né? O feito do governante acabou ganhando tanto destaque que durante alguns anos, Dom Pedro I foi dado como autor exclusivo da letra e da música do hino, o que não é verdade. Ele escreveu só a escrita, ele escreveu o texto, né? A melodia, a música escrita, né? Ele não fez tudo, ele fez uma parte e o outro fez outra. O hino da independência acabou perdendo, né? E ficou mais de um século parado no tempo. Então, assim, muito tempo depois que ele fez né, deu essa recalchutada, ficou muito tempo parado. Ninguém, hino nacional, quer dizer, hino nacional não, hino da independência, não. Então ficou parado lá no tempo e no espaço, né? Não sendo executado em solenidades oficiais ou qualquer outro tipo de acontecimento oficial. No ano de 1922, data que marcava a comemoração do centenário da independência, ou seja, 100 anos depois, centenário é a mesma coisa de 100, então 100 anos depois, que a proclamação, né, da independência do Brasil foi o quê? 7 de setembro. 7 de setembro de 1822. Então, 100 anos depois, em 1922, o hino foi novamente executado com a melodia criada pelo maestro Marcos Antônio. Aquele Marcos Antônio lá do comecinho do texto, certo? Pegaram a letra dele de novo e vamos executar aqui, né? Somente na década de 1930, graças à ação do ministro Gustavo Capanema, que o hino da independência do Brasil foi finalmente regulamentado. Olha como passou o tempo, né? Só em 1930 que regulamentaram ele. Disseram, não, isso aqui é patrimônio nacional, é o hino da independência, né? Então, né? Em sua forma e autoria, contando com a ajuda do maestro Heitor Villa-Lobos, a melodia composta por Dom Pedro I foi dada como a única a ser utilizada na execução do referido hino. Então, novamente, foi para a versão de Dom Pedro I. Então,
O maestro Heitor Villa-Lobos, que é muito famoso, deu também a sua contribuição. E aí, o hino da independência do Brasil foi escrito por Dom Pedro I, tá? Aí aqui eu coloquei o hino, para vocês conhecerem, né, os versos do hino nacional. E no finalzinho eu coloquei um endereço, né, do YouTube cantando esse hino, né? Então, já podeis, a pátria filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Então, é um hino muito bonito. É um hino da independência do Brasil, né? Aí aqui, se vocês quiserem escutar, né, deixei aqui, ó. Vocês podem, né, cantar. Vou fazer aqui bem rapidinho, né, uma reprodução assim bem rápida. Tá pensando aqui. Peraí que eu desativei a internet. Deixa eu colocar aqui de novo a internet, né? Por isso que ele não vai executar. Não vai executar. Pronto, vai executar daqui a pouco aí. Deixa eu vir pra cá, porque eu tinha tirado a internet para não interromper a minha gravação aqui. Mas vou colocar aqui de novo, só para botar um pedacinho para vocês escutarem, ó. Só um pedacinho. De boa, vocês escutam, ok? Então, vamos lá. Agora, a nossa parte gramatical, que são os verbos. Vamos ver, dentro desse assunto verbo, modos verbais, ok? Então, vamos lá. O modo expressa as diferentes formas que o verbo toma para indicar a atitude do falante em relação ao que está sendo dito, né? Se considera real, certo, ou então se algo é possível, provável ou necessário, se é desejável ou obrigatório. Então, o modo ele vai referenciar a atitude desse falante, de quem fala, tá? E a gente vai ter 3 modos: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, ok? No modo indicativo, como o nome já está dizendo, indicativo é aquele que indica alguma coisa, expressa fatos considerados reais, certos, verdadeiros. É algo que já aconteceu, pretérito, né, passado, que está acontecendo ou que vai acontecer ainda, tá? Então, é algo como verdadeiro, como certo. Eu vou ter só um exemplo aí, ó. Eu farei a prova. É futuro. Vamos dizer, amanhã eu vou fazer a prova. Futuro. Tá? Mas assim, o que acontece? É algo que vai acontecer. É uma verdade. Certo? Eu fiz a prova. Passado, já fiz. É uma certeza. Eu faço a prova, eu estou fazendo a prova. Também é uma certeza. Então, toda vez que esse verbo indicar uma certeza, algo real, algo verdadeiro, algo que está acontecendo, que já aconteceu, que vai acontecer, o modo desse verbo é um modo indicativo. O subjuntivo expressa fatos considerados duvidosos, incertos ou possíveis, mas não necessariamente verdadeiros. Ou seja, o subjuntivo é uma dúvida, é um se não chover, talvez eu vá, quem sabe se acontecer tal. Então, assim, é uma dúvida, eu não sei. É um se, é um talvez, é um quem sabe, eu não sei, tô na dúvida. Talvez eu ligue para você mais tarde, não sei, sabe? Eu tô na dúvida, né? Então, o subjuntivo é uma dúvida, eu não sei. Por isso que eu botei, talvez eu faça a prova. Quem sabe eu farei a prova.
eu fizer a prova, eu posso acertar todas as questões? Se. Então, eu estou na dúvida, eu não sei. O subjuntivo é uma dúvida. Então, o indicativo é uma certeza. É algo que está acontecendo, que vai acontecer, o que já aconteceu. E o subjuntivo é uma dúvida. Também pode vir no presente, no passado e no futuro. Pode vir nesses 3 tempos, que a gente já viu os tempos verbais. As coisas que acontecem no presente, as coisas que aconteceram no pretérito passado, as coisas que vão acontecer no futuro. A gente já viu os tempos, né? E aqui é o modo como esse verbo, ele sabe, como é que ele age, né? É o modo dele, a maneira que ele vai agir, né? E por último, o imperativo. O nome já está dizendo, imperativo vem de imperador. O imperador manda, né? Então, expressa ordem, pedido, proibição, convite ou recomendação, um conselho, dependendo do contexto que é utilizado. Então, ele pode ser afirmativo ou negativo. Então, quando a mãe da gente dá uma ordem, menina, a gente vai agora. É um imperativo. Se eu estiver na sua casa e tu assim, por favor, você pode me dar um copo d'água? Eu estou usando o imperativo, porque eu estou pedindo. Se eu te der um conselho, olha, menino, não faz isso não, isso vai dar errado. Se eu fosse você, eu não fazia, porque isso não vai dar certo. É um conselho. Olha, vai ter uma festa amanhã, vamos. É um convite. Então, toda vez que a pessoa faz um pedido, dá uma recomendação, um conselho, né? Pede uma ajuda, ordena, dá uma ordem, é um imperativo. O imperativo tá desse jeito. E ele vai vir no afirmativo e no negativo. Quando eu afirmo, né? Eu tô mandando, eu tô na sala de aula, aí o aluno tá lá, vou fazer essa prova. Faça a prova. Estou mandando ele fazer. Estou usando de autoridade, estou mandando, faça a prova. Estou usando imperativo. Eu também poderia pedir, por favor, faça a prova, né? Por favor. Também estaria usando imperativo. Vou dar um conselho, ó, se fosse você, eu fazia essa prova, hein? Porque faça a prova. Eu acho melhor, é também imperativo, tá? E tem o imperativo negativo. Não faça a prova, não. Me dá a prova, vou tomar a prova. Não faça. Quando a gente diz, menino, não sobe nessa árvore. A gente está usando imperativo. Então, o imperativo ele pode ser afirmativo ou negativo. Então, para relembrar, indicativo é certeza, é algo verdadeiro, é algo que eu sei que aconteceu, que vai acontecer, né? Ou que está acontecendo agora. O subjuntivo é uma dúvida, é um talvez, é um se, um quem sabe, pode ser, eu não sei, né? Então, é uma dúvida. O subjuntivo também pode acontecer agora, já aconteceu ou vai acontecer. E o imperativo é quando a gente manda, quando a gente pede, quando a gente aconselha, dá uma recomendação, faz um convite, tá certo? E vamos agora para o nosso exercício. Esse assunto é bem curtinho, né? O nosso exercício. Eu passei aqui na questão número 1, um hino, novamente, o hino da independência do Brasil, para vocês consultarem, certo? E a questão número 1 é a seguinte. Retire do hino da independência do Brasil escrito acima, tá escrito aí, 5 verbos. Você vai lá e vai copiar 5 verbos aí. Pode ser verbo no presente, no passado ou no futuro. Não tem problema. Você vai copiar 5 verbos nessa resposta, ok? Essa outra questão faz referência ao livro na página 169. Mas eu copiei a questão toda aqui. Vocês que sabem, quiser também conferir lá no livro, também pode, ok? Aí um pequeno texto, e as questões 2 e 3 é referente a esse texto. E se o mundo falasse a mesma língua? É o título maior lá, e depois vem um título menorzinho. Você poderia tomar um avião no Brasil, descer no Japão e se entender com todo mundo. Então, ele tem um título e tem um que a gente chama de subtítulo, que é aquele maior é o título, e depois vem um pequenininho, que é o subtítulo. Aí começa o trecho do texto. Imagine se, de comum acordo, todos os habitantes da Terra falassem um só idioma. Você poderia tomar um avião no Brasil, descer no Japão e se entender com todo mundo. Para alguns estudiosos, esse seria o fim de muitos desentendimentos. Mas tudo tem um mais, né? Tem um porém. Mas uma língua unificada teria vida breve. Por quê?
Em pouco tempo, cada grupo selecionaria os termos adequados ao seu ambiente e à sua cultura, diferenciando novamente as linguagens. Então, o que esse texto quer dizer? Imagina só se todo mundo falasse uma língua só, todo mundo falasse português do Brasil, lá nos Estados Unidos, no Japão, na África, na Europa, em todos os lugares, todo mundo falasse português, é só um exemplo, né? Português do Brasil, porque tem um português de Portugal, que é um pouquinho diferente, mas português do Brasil. Ai, que beleza, posso viajar para qualquer lugar, todo mundo fala a mesma língua, beleza. Ou todo mundo falasse inglês, ou todo mundo falasse japonês, seria maravilhoso. Só que, como a gente vê acontecer aqui dentro do Brasil, ia ter diferenciação de uma palavra para outra. Cada cultura ia ter suas próprias gírias, ia aparecer palavras novas, então ia começar a se distanciar, ia acontecer a mesma coisa que é hoje, ia surgir novas línguas, novos dialetos, e ia terminar do jeito que está hoje. Cada um falando uma língua diferente. Porque a gente pode ver uma palavra, por exemplo, uma expressão, aqui no Nordeste é diferente lá do Sul. E do Sul é diferente do Sudoeste, do Centro-Oeste, do Sudeste. É diferente. Tá? Tem coisa que é igual, mas tem coisa que é diferente. Só até, né? Entre a gente mesmo aqui, tem termos... Ah, não, gente, ele disse isso. Que coisa, né? Então, tem isso. Aí tem duas perguntas sobre esse texto, tá? Questão número 2. Qual a vantagem e qual a desvantagem de todos os habitantes do planeta falarem a mesma língua? Qual é a vantagem e a desvantagem? Isso referente ao texto, tá? Explique sua resposta. Então, você vai ver, né? A vantagem é essa e a desvantagem é essa. Tá lá no texto e vocês podem copiar com as próprias palavras de vocês. Porque, segundo no trecho, em pouco tempo, as diferenças voltariam a uma língua que fosse única no planeta. Ou seja, porque, né, mesmo todo mundo falando a mesma língua, de repente, essa mesma língua ia mudar, né? Ia ter termos diferentes, essas diferenças iam aparecer, né? Mesmo sendo uma mesma língua, cada país, cada continente ia se distanciar, iam ter novas palavras, né? Tá? Então, segundo o texto, nesse trechinho aí, certo? Porque, mesmo que as línguas fossem as mesmas, depois elas seriam diferentes. Tá no texto. Aí a outra questão é da página 169, certo? Que é uma tirinha de Níquel Náusea, tá? Que é um personagem muito antigo, é da minha infância, quer dizer, bem antes de mim, né? Então é muito antigo. E aí tem um ratinho em cima, não sei, de uma árvore, eu acho, né? Que parece uns canos, não sei direito. E tem dois elefantes bem velhos, né? Dois elefantes bem velhos. Um com as orelhas bem compridas, se arrastando pelo chão, né? E aí o Níquel, né, que é o ratinho, ele fala: a memória incrível dos elefantes. E aí um elefante fala pro outro, né? Um tem um chapéuzinho e tem as orelhas grandes e o outro não tem nada. Aí um fala pro outro: espere, não diga. Já sei. Você é o Dumbo. Aí o outro: como você lembrou? Aí que tá. O Dumbo, para quem não sabe, é um personagem infantil. Eu confesso que nunca vi o desenho, mas eu conheço, assim, de ver um lance ou outro. É um elefante jovem, bem filhotinho, que vai parar num circo, não sei como, acho que pegam ele, não sei. E ele usa esse chapéuzinho e ele tem grandes orelhas, as maiores orelhas, maiores do que os outros elefantes. E ele consegue voar. É um personagem da Disney, tá? O Dumbo, né? E aí, vamos dizer assim, o Dumbo agora tá mais velho. As orelhas dele já caíram, né? Mas ele continua com o chapéu. E o outro, olhando assim pra ele, trouxe uma referência. Ah, já sei quem é você. Seu Dumbo, meu amigo. Aí o outro: ah, como que você lembrou? E lá no começo, o Níquel fala: a memória incrível dos elefantes.
Eu li uma vez um livro, né, para você ver como é importante a gente ler, né? Eu li num livro uma vez que o título desse livro era, né, de Agatha Christie, era Os Elefantes Nunca Esquecem. Era o título desse livro, Os Elefantes Nunca Esquecem. E eu fiquei curiosa, os elefantes, o que isso tem a ver? Dizem, né, é um ditado popular, quando a pessoa fala, tem memória de elefante, os elefantes nunca esquecem, é que a pessoa tem uma memória muito, muito boa. É capaz de lembrar de fatos, assim, extraordinários. E dizem que o elefante, ele tem uma memória muito boa. O que faz com ele, ele nunca esquece. Se você fez uma bondade, ele vai lembrar. Se você fez uma maldade, ele também lembra. Por isso que falo, menino, tu tem memória de elefante, tu lembra de tudo. Então, por isso, né? Tô explicando. Porque, assim, é importante, quando a gente faz uma leitura, quando a gente tem vivências, quando a gente tem bagagem, quando a gente lê coisas, aí a gente pega uma coisa junta com a outra. Por isso que eu tô trazendo para vocês isso aqui, né? Questão número 4, referente a esse quadrinho do Níquel Náusea. Considerando o segundo quadrinho, o uso do adjetivo incrível no primeiro quadrinho, quando o Níquel Náusea fala, né, incrível, lá no primeiro quadrinho, né, considerando o segundo quadrinho, o adjetivo incrível representa um elogio ou uma zombaria. Quando ele fala incrível, memória dos elefantes. Essa palavra incrível, ela é um elogio ou uma zombaria? Justifique. Se você disser que é elogio, por que elogio? E se for zombaria, por que é zombaria? Você vai ter que dizer, explicar a sua resposta, tá? Aí a última questão aí, né? Página 171. É um textinho pequenininho, certo? Que consta do site do Parque de Foz do Iguaçu, no Paraná, certo? Para você responder a questão 5 e 6. Aí tem lá no textinho, né? Recomendamos, são recomendações, recomendamos. Beba muita água para hidratar-se. Use sempre o protetor solar. Para evitar os insetos, passe frequentemente repelente. Utilize capas de chuva. Nas cataratas, há constantemente uma leve garoa. E use roupas e calçados apropriados para a caminhada. Então, nesse site do Parque de Foz do Iguaçu, no Paraná, para quem não conhece, tem lá as cataratas, né? Tem parques, tem muita coisa para se ver. Eles fazem essas recomendações. Recomendamos que você beba bastante água, que você use roupas e calçados apropriados para caminhada, que você use capa, que de vez em quando chove, use protetor solar. Então, ele faz, né? Recomendamos aí. Então, faz algumas recomendações. Número 5. Das recomendações dadas no site, em sua opinião, qual é o mais importante? É uma resposta pessoal, tá? Então, você vai... eu acho que essa daqui, eu acho que essa outra, eu acho que é essa. São todas, você que sabe. É uma resposta pessoal. Você pode também... mas ele deveria também ter recomendado tal coisa. Também pode, você também pode sugerir, tá? É uma resposta pessoal, ok? E a última questão... Qual modo verbal predomina nessas recomendações? Qual o modo verbal? É o modo indicativo? É o modo subjuntivo? Ou é o modo imperativo? E por que ele foi utilizado? Se você disser que aí foi usado o modo indicativo, você vai ter que dizer por quê. Foi usado o modo indicativo por causa disso. Se você achar que é o subjuntivo, tá? É o subjuntivo por causa disso. E se você achar que é o imperativo por causa disso. E aí você envia o formulário com as respostas. Se você não conseguir enviar aqui, você pode responder no PDF ou também respondendo no caderno, porque tem que responder para depois a gente conferir as respostas. Você tira a foto e manda o print para mim. Ok? Então, um beijo. Até sexta-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus, né? Uma ótima semana para todos e todas. E tchau, tchau.